Fala, Pardi. Chegamos à sexta parte dessa nossa aventura de Django com o Zorro, tá? Lembrando que essa história é narrada, mas tu consegue ler se tirar o áudio, se tu não quiser escutar a minha narração e meus comentários sobre a história. Beleza? Tranquilo? Bom, e se possível, se tá gostando até aqui, deixa teu like e te inscreve no canal para dar aquela força. Grande abraço, vamos para a história. Vamos lá então, Django e Zorro. Chegamos aí ao capítulo 6, né? E essa história do capítulo 6, ela começa com a Conchita, né? Narrando alguma coisa aqui. Então ela diz: eu tenho poucas lembranças da garota que já fui. E aí aparece ela na cena dizendo alguma coisa ali num saguão já à noite, né? Onde você está? E ela segue narrando. Sozinha, pobre, mas de alguma forma estranhamente mais feliz. E aí alguém chama ela e diz: aqui. É o Elric, o filho do marido dela, no caso, né? O filho do patrão. E ele diz: desculpe, houve um pouco de tumulto nos últimos dias. Papai está tentando lidar com a situação. Agora, espero que ele se afogue nisso. E aí ela diz: querido Elric, não. Você sabe como ele pode ficar. E ela narra: minha vida agora é uma obrigação, com a minha nova classe, minha posição e, acima de tudo, com o meu marido. Então o Elric está ali bebendo e tal, e conversando com ela. E ele diz para ela: como ele não machucar você, não é? Ele não machucou você, não é? Aquele maldito. E ela diz: não, exceto quando ele deita comigo. Ele apenas me ignora. E aí o Elric abraça ela e diz: ó, minha Conchita, eu mal posso suportar a ideia dele. E ela diz: calma, querido, não considere isso. Pense apenas no seu doce hálito. E ela segue narrando: um homem que quase não conheço e é velho bastante para ser meu pai. E aí ela segue a frase dela, né, que ela tinha dito: pense apenas no seu doce hálito nos meus lábios. E a gente nota na cena que o Zorro, né, tá espiando os dois. Nesse caso aí o Zorro não é o Dom Diego, mas sim o Django, vestido de Zorro, como a gente viu na edição 5. E ela segue narrando: um sujeito que roubou a minha juventude e a usou para reclamar uma herança que nunca foi minha, em primeiro lugar. E aí a cena volta pro Zorro, né, vulgo Django, né, entrando na casa em algum lugar lá, para pegar alguns documentos que são importantes para eles, que no capítulo 5, o Dom Diego, que é o verdadeiro Zorro, orientou o Django a fazer. E a cena volta para uma sala onde está Dom Diego, né, com o braço enfaixado, porque ele tomou um tiro na edição 5, né, conversando com o chefe lá, né. E o chefão fala: mais uma vez, Dom Diego, eu pesorosamente me desculpo pelo ferimento que você sofreu pelas mãos da minha milícia. Claro, você deve saber, tal incidente nunca foi ordem minha ou intenção. E o Dom Diego responde: de fato, sua meta era prender Django Freeman,
meu guarda-costas particular, enquanto estou a sair. Não consigo imaginar o que possa ter levado a uma ação tão ousada. Espero que Vossa Excelência possa me iluminar. E aí o chefão responde ele, né? Ele era suspeito de insubordinação. Diga-me, honrado senhor, o que seu guarda-costas estava fazendo no local da construção do meu projeto de rodovia noite passada, muito depois do anoitecer? E o Dom Diego responde: insubordinação? Que absurdo! Se você quer saber, eu mandei Django de volta ao acampamento para recuperar meu guarda-sol, que eu tinha tolamente deixado lá após o nosso mais delicioso almoço. Ele é muito forte, você vê, e muito capaz de lidar com qualquer ameaça que ele possa encontrar no escuro. Mas ele é um homem de poucas palavras e dificilmente o tipo que incita qualquer rebelião. E o chefão lá respondeu: mas ele é um estranho, e havia outro visitante no acampamento aquela noite, um patife misterioso que causou um estrago, dizendo que ele é conhecido como El Zorro. E nisso Dom Diego joga o vinho longe e faz uma cara de espanto, dizendo: El Zorro, aqui, Madre de Deus. E o chefão pergunta: você conhece esse canalha? E Dom Diego diz: eu devia dizer que sim, e confie em mim. Ele não é um rebelde. Aquele bandido mascarado é um assaltante de infâmia lendária. Ele encheu os cofres dele com o dinheiro dos nobres honestos de San Diego para Capistrano. Dios, eu dificilmente vou dormir enquanto ele estiver por perto. E o chefão fala: acalme-se, Dom Diego. Você está seguro aqui no Palácio Ducal. E aí o Dom Diego interrompe dizendo: fácil para você dizer que não viajou centenas de milhas de casa com uma fortuna de ouro em mãos. E o chefão disse: o que você disse? Bem, você pode dificilmente considerar que eu vou fazer essa árdua jornada de novo. Eu vim aqui pronto para investir. Minha carruagem carrega um baú cheio com barras de ouro. Quase 4 milhões em dólares atualmente, eu acho. E o chefão da casa ali diz: claro, é o mais prudente, bom senhor. Descanse, Dom Diego. Eu lhe asseguro, não haverá mais problemas, e sua riqueza está segura no meu reino. Boa noite. E Dom Diego responde: ai, que alívio. Graças e buenas noites, senhor. Nisso a cena vai para o saguão, onde está o chefão agora falando com o filho dele, que diz: o quê? Mas certamente ele não fala sério. E aí o chefão responde: se aquele urubu velho está blefando, ele é o maior ator do mundo. Você devia ter visto aquele covarde na mera menção do nome daquele bandido. E aí o Elric diz: pensando nisso, alguns dos servos que deixaram sobre o peso do baú se queixaram sobre o peso do baú dele. Precisou de 4 homens para levar a escada acima. E aí o chefão fala: devemos achar uma forma de vasculhar o quarto dele, sem alarmar os outros visitantes. O que não será fácil, com o nosso papagaio convalescendo daquele arranhão, que ele chama de ferimento. E também devemos eliminar esse guarda-costas babuíno dele,
de uma vez por todas. Pelo que dizem, ele é altamente formidável e pode nos causar um problema sem fim. E nisso uma arma encosta na cabeça do chefão e uma voz diz: nesse momento, Sua Excelência, esse guarda-costas babuíno é a menor das suas preocupações. E quando ele olha Zorro, que na verdade é Django vestido de Zorro, né? Que diz: sem movimentos bruscos, rapazes, e não peçam ajuda aos guardas do salão. Vamos fazer do jeito fácil, e vocês podem viver para ver o amanhã. E aí Euric tenta reagir, dizendo: como ousa? Meu pai é... E aí o chefão diz para ele: quieta, Euric, devemos fazer o que o homem pede. É o que parece, mas também parece que estamos em um pequeno impasse. Um único tiro da sua arma trará meus guardas correndo. Realmente, diz Django. Django vestido de Zorro, no caso, né? Mas você não saberia porque estaria morto. Agora vamos. Eu achei o esconderijo do seu cofre bastante fácil. Você pode terminar o trabalho e abrir para mim. E aí o chefe vai lá abrir o cofre, né? E o Zorro diz: muito obrigado, Sua Excelência. Agora os dois virem-se para a parede. Agora! Enquanto ele está pegando alguma documentação, manda os dois se virar. E dá um coronhaço para apagar os dois. E aí fala: não posso sair sem um adeus apropriado. E aí pega o chicote e faz crash, crash, crash. E faz o Z na parede, no mapa na parede, ele faz o Z de Zorro. Pouco depois entra 2 milicianos do chefão na sala. Um deles diz: Sua Excelência, está tudo bem? O que foi esse barulho? E aí ele olha o Z de Zorro num mapa na parede. E um deles diz: guardas, um intruso atacou Sua Excelência. Procurem nos cômodos imediatamente. E outro vai ajudar o chefão, dizendo: Excelência, deixe-me ajudá-lo. Está ferido? E o chefão responde: eu estou bem. Eu disse: estou bem. Quero um pelotão de soldados montados patrulhando o perímetro externo. E se ele conseguir pular o muro, derrube-o. Nisso a gente nota a Conchita descendo as escadas, né? E ela narra: meu marido transpira a ameaça calma de uma aranha em sua teia. E aí ela pergunta para ele: marido, o que é isso? O que aconteceu? E ela narra: eu nunca vi ele levantar a voz em alarme. E ele grita: tragam ele de volta vivo. Até essa noite, Santa Maria, eu confesso. E aí ele dá um empurrão nela e diz: agora não, Consuela. Não pode ver que isso é trabalho de homem, criança idiota. E nisso vem o Euric, né? Que ela cai no chão, vem ajudar ela. E pergunta: você está bem? E ela diz: sim, eu estou bem. E ele fala: eu devia fazer ele pagar. E no caso olhando para o pai dele, né? E ela diz: calma, alguém vai ouvir. E aí ela narra: sua angústia me assusta. Nisso a gente vê a parte externa da casa, né? O Zorro já espreita no escuro e um miliciano gritando: intruso no terreno, procure em cada canto. E aí o Zorro fala: ótimo, é agora. E aí ele escuta um assobio e corre pro estábulo e fala com o assessor do Dom Diego, né? O ajudante do Dom Diego, o mestiço, e diz: irmão, você é um colírio para os olhos. Obrigado, amigo, está tudo aí. E aí ele entrega os documentos, né, pro mestiço e sobe no cavalo e diz:
Diga ao nosso amigo, da próxima vez, ele mesmo pode fazer isso. No caso, o Dom Diego, né, o verdadeiro Zorro. Essa coisa de esgueirar no escuro é para os pássaros. E aí ele sai correndo da casa, né? E os milicianos olham ele e gritam: ali, lá está eles, bam, bam, bam. E já meteram bala. E ele ri: haha, maldição. Agora isso é o que eu chamo de cavalo. É um cavalo muito veloz. E daqui a pouco ele para. E vê alguns colonos enforcados. E vê que a mão dos colonos também estão esmagadas. E ele lembra, né? Vê um enforcado e lembra um deles falando, relembra, né? Que dizia: ele não gostando do que você está fazendo, ele leva você para a bigorna dele. Escolhe uma parte e esmaga ela. E aí ele lembrou, né? Que os colonos, ainda além de ter a mão esmagada, ainda foram enforcados. E nisso a gente vê os milicianos procurando ele, né? E um deles diz: droga, isso é loucura. Cavalgar por esse trecho no escuro. Esse cavalo vai tropeçar numa raiz quebrada, e quebrar meu pescoço. E aí outro miliciano diz: você tem algo pior se não pegarmos esse bastardo. No caso, você terá algo pior se não pegarmos esse bastardo. O arquiduque vai enforcar você como ele nos mandou fazer com aqueles sujeitos da ferrovia. E nisso ele para. Oa, pare! E aí ele enxerga o Zorro, né? Já uma noite relampeando, né? Dá pra ver o raio atrás do Zorro. E ele fala: isso não era parte do plano. Normalmente precisa de uma recompensa para eu sacar minhas armas. Mas vocês, idiotas, são o mesmo tipo de escória que passei toda a minha vida fugindo. O tipo que enforca um homem ou chicoteia suas costas, só porque um idiota com muito dinheiro manda eles fazerem. Mas eu parei de fugir do seu tipo há um tempo atrás. Então quer dizer, ele já estava indignado com os milicianos, né? Porque enforcaram lá os colonos e tal. E aí ele completa: veja, alguns filhos da mãe só precisam morrer. Ele estava indignado, né? E mandou bala nos milicianos. Blam, 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 blam. E um deles diz: atirem, atirem. Mas não deu nem tempo, eles já estavam tudo levando bala, né? Ele acertou 2, 3 na corrida. No pescoço, no olho, na cabeça. E seguiu com o cavalo em direção deles, de lado, e atirando. Blam, blam, blam. E aí parou. Quando ele parou, ele viu que um deles conseguiu escapar. E comentou: sim, fuja, sortudo. Conte a ele sobre tudo isso. Espalhe o pânico. E a gente vê na cena os milicianos tudo atirado, né? E a cena volta pro outro dia. Dom Diego conversando com Django, né? E dizendo: e que parte de aproximação mais sutil você não entendeu? Né? Reclamando que ele matou os caras lá, os milicianos. E o Django responde: está tentando me dizer que nunca matou ninguém enquanto estava usando essa máscara, amigo? E Zorro fala, né? Ou Dom Diego, né? Não, claro que não. Mas desferir um golpe fatal no calor da batalha é uma coisa. Chacina é outra. Zorro não é um executor. E Django diz: sim, bem, você tem seu jeito e eu tenho o meu. E o Dom Diego diz para ele: seu jeito quase descarrilhou toda essa operação. O arquiduque, que no caso é o chefão, está agora em alerta. Tem reforçado seus guardas no palácio. Vai ser 2 vezes mais difícil desfazer a fachada dele de sofisma. Posso lembrá-lo, você concordou com isso como um pistoleiro, no sentido mais estrito. Essa não é a sua batalha. E o Django responde: talvez,
no começo, mas agora é minha luta também. Porque, amigo, estou para lhe dizer, há mais do que um negro nesse mundo. E esse aqui não tem mais tempo para esperar. Você quer expor esse aristocrata como fraude. Isso é bom e elegante. Mas enquanto isso, há muitas correntes para serem quebradas. E eu sou o ferreiro para fazer isso. Então Django está bem disposto a libertar aquele pessoal ali. Enquanto isso, a cena volta para dentro da casa com a Conchita. E ela narra: exceto por ocasiões especiais, meu marido insiste para que eu permaneça dentro da mansão. E aí ela vê um barulho de choro de alguém, né? E ela entra numa peça. Como um pássaro em uma gaiola dourada. Quer dizer, o marido mantém ela como um pássaro numa gaiola dourada. E aí ela entra nessa sala e vê alguém chorando, né? Uma moça chorando. Dizendo: ah, Madre de Deus, que vou fazer? E uma outra dizendo para ela: Nina, la vida é dura. Chino que suportamos. E aí a Conchita pergunta: licença, o que há de errado? Por que ela está chorando tanto? E aí a moça diz: hã? Perdão, Sua Alteza, por ter causado incômodo e por falar em espanhol. Não é nada, ela ficará bem. E a Conchita pergunta: não, por favor, está tudo bem, por que ela está chateada? E aí a senhora responde: é o marido dela, ele era um dos trabalhadores do projeto de rodovia de Sua Excelência. Ontem os soldados enforcaram ele e muitos outros, como um aviso para não criarem problema. E aí a moça diz: Esteban, meu marido, né, ainda soluçando, chorando. E a senhora continua a relatar: isso foi feito por ordens do seu marido. E a Conchita diz: o quê? Não, não. E a senhora continua falando: novamente, perdão por lhe causar incômodo, milady. Sua Alteza gostaria de um chá ou talvez um doce de leite? E ela diz: não, eu já chorando, né? Que aí ela viu como o marido dela era cruel, o chefão. E ela seguiu narrando: se eu não fosse o prêmio que ele me considera, eu também sofreria tal crueldade dura. Quer dizer, se ela não fosse, tivesse nessa trama para dar a herança para ele ter o dinheiro, ela seria uma escrava como os outros e estaria sofrendo a mesma coisa. Nisso a narração muda. E agora pro ajudante do Dom Diego, o mestiço, que relata: esses documentos liberados lançam uma luz de dúvida sobre a suposta linhagem da esposa do arquiduque. Então ele está indo levar os documentos em algum lugar, talvez em alguma repartição. E nisso ele está falando agora com o Dom Diego. Suspeitos o suficiente para alertar o secretário americano do interior. Eu vou precisar esperar pelo retorno do telégrafo dele, embora isso possa levar um tempo. Retorne para o Palácio Ducal, minha irmã, e veja se nosso arquiduque de ouro atraiu nosso ganancioso anfitrião. Até ele violar os limites da hospitalidade, quer dizer, indo procurar o ouro que o Dom Diego disse que tinha no quarto, né? Encontrarei você lá depois. Quer dizer, então o ajudante do Dom Diego voltou, enquanto o Dom Diego levava os documentos, né, para algum lugar, e encontrou, né, na cena vê o baú aberto, cheio de pedra. E aí uma voz para ele: pedras e cascalhos comuns. E aí a gente vê na cena de costa o arquiduque, né, o chefão, que diz:
Como o arquiduque do Arizona, eu sou o proprietário legal de tudo que existe dentro dos limites do meu reino. Ou seu mestre tem um senso de humor muito bizarro e sádico, ou ele decidiu me fazer de tolo. Como um mero servo, você não pode possivelmente imaginar a ferroada de tal indignidade, ou a profundidade da minha indignação. Quer dizer, ele foi lá, vasculhou o quarto do cara para achar o ouro, abriu o baú e tinha um monte de pedra e ele se indignou, né? E aí ele segue falando. Nesse caso, a honra exige que eu responda na mesma moeda. Mas eu lhe asseguro, seu mestre com certeza sofrerá algo muito pior. Bam! E ele dá um tiro, né, na direção lá do ajudante Dom Diego. E o nosso capítulo termina aqui. Em breve teremos a conclusão da história. Sensacional, né? A nossa história terminou meio com suspense, né? Será se o ajudante do Dom Diego, do Zorro, foi atingido ou atingido gravemente? Será se ele vai morrer? Bom, nós vamos descobrir na nossa 7ª e última parte que tá vindo aí. Antes de mais nada, se chegou até aqui e gostou, se inscreve no canal para dar aquela força, deixa o teu like e até o final dessa grande história. Valeu!